Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. O Brasil é o país que mais utiliza a inteligência artificial na América Latina, de acordo com o relatório Avanços na Cultura Organizacional, baseada em dados, analytics e IA. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial com o professor Rodolfo Meneghetti. O professor Rodolfo Hipólito Meneghetti é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor Rodolfo. Obrigado, boa tarde a todos, que possamos ser um bom programa. Com certeza será, né? Nós vamos falar sobre inteligência artificial, um tema tão atual. E o professor Rodolfo é um dos autores do estudo Sistema que utiliza inteligência artificial para detectar animais selvagens na pista e evitar problemas, né? Esse é um estudo importante, né? E mostra que a inteligência artificial pode entrar em uma série de assuntos, uma série de atividades que as pessoas nem imaginavam dessa possibilidade. A inteligência artificial, ou IA também como ela é conhecida, está cada vez mais presente na vida humana. Dispositivos de inteligência artificial já são capazes de realizar diversas tarefas, como, por exemplo, prever enchentes, né? Também diagnosticar doenças e até conduzir carros autônomos sem a necessidade de um motorista. Isso ainda não está implementado totalmente, mas a gente sabe que o futuro vai ser isso, né? E o professor Rodolfo, né, realizou esse estudo, né, de sistemas de inteligência artificial para detectar os animais que atravessam as pistas, e assim evitando acidentes e, inclusive, preservando a vida desses animais. Aqui no Brasil, né, os dados que nós temos é que 475 milhões de animais são atropelados por ano nas estradas brasileiras. Rodolfo, fale um pouco sobre esse estudo, como é que foi feito a realização desse estudo até chegar a esse sistema de inteligência artificial para preservar a vida dos animais e evitar os acidentes. Então, a necessidade do projeto, né, veio através da ideia de preservação da vida, né, independente se é animal ou do ser humano, né, porque se um ser humano, dependendo da velocidade, bater no animal de grande porte, ele pode vir a falecer, né, dependendo do estado. Então, veio nessa preocupação, né, de minimizar a quantidade de acidentes. Ainda mais agora, né, a gente viu um aumento por causa das secas e das queimadas, né, um aumento de animais atropelados na pista por causa das queimadas nos pastos, etc. Então, esse projeto tem como objetivo exatamente isso, né, classificar, né, se tem um animal atravessando a pista, se tiver um animal atravessando a pista, isso seja informado para o condutor para que ele possa tomar a melhor atitude. Para fazer essa classificação, então, foi necessário fazer um levantamento inicial para ver quais são os principais animais do Brasil que são atropelados, né? Isso o Ferrante, o aluno que desenvolveu em si o projeto, ele fez esse levantamento, né? Em cima desse levantamento, a gente montou um conjunto de dados, né, que é utilizado para o treinamento dessa inteligência, né? Então, a gente usou imagens abertas na internet, vídeos que já estavam na internet, a gente usou imagens próprias que a gente veio aqui, né, com o Parque de São Carlos, tirou foto dos animais, né, porque quanto mais fotos a gente tiver, quanto mais imagens, melhor para a inteligência. Então a gente trabalhou nesse modelo, né, de inteligência, a gente usou a arquitetura IOLO, né, que ele faz numa passada só essa classificação, tá? Isso nos permitiu verificar o tipo de animal, que animal que estava atravessando aí na via.
né? A dificuldade nossa exatamente foi na obtenção desses animais. Por quê? Porque existe vários datasets, né? Existe vários conjuntos de dados, né? Mas esse conjunto de dados que estão disponíveis, muitos não usam, né, a fauna brasileira, né? O lobo-guará, né? Gato do mato, é mais cachorro, vaca, gato. Então a gente precisou realmente criar o nosso dataset para treinar essa inteligência. Uma vez ela treinada, ela poder fazer essa classificação de forma correta. Perfeito. Agora, para isso poder funcionar, eu acredito, né, acho que é até importante para você esclarecer, para quem está acompanhando o Brasil ODS, eu tenho que ter um aplicativo, né, para me avisar que eu estou dirigindo numa estrada e que mais adiante tem um tamanduá atravessando a pista, por exemplo. Isso. Aí esse aplicativo, ele pode ser da concessionária, né? Pode fazer uma adaptação junto aos já serviços da concessionária. A gente pode usar a API, né, dos sistemas de localização atuais, o Waze, o Maps, dá para a gente indicar, né, dada a posição da câmera, aonde que está sendo essa travessia, né, mas é necessário fazer essa implementação. Então, a aplicação pode ser essas já conhecidas ou da própria empresa, né, que está com a concessão da rodovia. Perfeito. Isso já está implementado nesses aplicativos, como você disse, o Waze, o Google Maps, e mesmo os outros das concessionárias, por exemplo, já começou a entrar esse aplicativo, ou ele está no processo ainda de, digamos, de implantação? Ele está no processo, né? Então a gente está entrando, algumas concessionárias, né, até os órgãos do governo entrou em contato com a gente, né, dada a repercussão do projeto. Então a gente está em conversa, né, de implantação desse sistema, né, mas ainda isso é só um protótipo. Esse protótipo apenas avaliou, né, o uso da inteligência artificial dentro desse cenário, qual que seria o impacto dele, tempo de inferência, porque como você está numa rodovia, né, você tem uma velocidade muito grande, então o tempo de classificação, o tempo dessa inteligência, conseguir identificar o que está acontecendo na via é crucial, né? Então um dos avanços que a gente vai fazer é colocar isso na borda da rede, mais próximo para o usuário, né, próximo à câmera, etc., para acelerar o processo de informação ao condutor. Perfeito. E como é que é feita essa captação dessa imagem que está atravessando um animal, seja um animal selvagem, mesmo uma vaca, um cavalo, por exemplo? Hoje as concessionárias, né, elas contam com um conjunto de câmeras ao longo da rodovia, né, na qual pode ser adaptado um dispositivo móvel, né, um sensorzinho plugado nessa câmera, na qual, ao receber e capturar as imagens, né, dessa câmera, ele já vai analisando frame a frame, ele já vai analisando os vídeos, né, e tomando as decisões. Mas para o desenvolvimento desse trabalho, a gente não chegou a utilizar, né, dessas câmeras, a gente utilizou realmente vídeos já disponibilizados na internet. Perfeito. E a resposta no estudo que vocês fizeram é rápida, por exemplo? Se a pessoa está dirigindo, digamos, uma velocidade de uns 50, 60 quilômetros, né, 80, né, é uma coisa. Agora, se ela está acima de 100, digamos, a resposta devia com a mesma rapidez, né, para dar tempo de você reduzir a velocidade ou até frear, né, no caso de algum animal atravessando a pista. Sim, a solução nossa deu um bom tempo de tomada de decisão, né, de classificação, né, em torno de alguns segundos aí, acho que um segundo, coisa de alguns milissegundos. Então dá para, com tempo hábil, informar. E usando esses APIs, né, essas aplicações de localização, a pessoa vai ter informações às vezes bem antes de chegar no local, né? Então isso já vai ser algo que vai poder ser disseminado de forma antecipada, né, para os usuários. Agora, com certeza, quando os carros
chamados carros autônomos, né, que não necessitam do motorista, né, que é uma realidade que vai chegar, né? Os estudos já estão aí, já existem esses carros, ainda não está disseminado, mas eles com certeza farão parte da nossa realidade muito em breve. Né? Às vezes a gente fala, isso é coisa para 50 anos. Não, se a gente quiser, se já estão sendo implementados, com certeza, mais alguns anos será uma realidade no nosso cotidiano. Eles, com certeza, terão, digamos, uma funcionalidade melhor para esse sistema, né? Porque a partir de eles já vão estar conectados, né? E eles vão funcionar, acho que, uma facilidade muito maior que o ser humano, porque o ser humano, até ele receber a informação e processar, ainda existe, digamos, um delay, vamos dizer assim, né? Ao passo que o próprio carro autônomo já vai estar, digamos, reduzindo automaticamente a velocidade, porque sabe que vai encontrar aquele problema mais adiante, né? Isso. Que aí o tempo de processamento dessa informação que vai receber dessa infraestrutura de acostamento, o carro já vai, né, tomar as ações devidas, processando de forma mais rapidamente. Então vai ser um serviço a mais. Mas igual você falou, o próprio carro hoje ele já tem uma inteligência muito grande exatamente para analisar o que está acontecendo em volta dele, né? Se tem um objeto que vai passar na frente dele, que objeto que é, qual que é a probabilidade desse objeto tomar uma determinada ação, para em cima dessa probabilidade de tomada de ação desse objeto, ele também decidir, eu preciso parar, eu preciso acelerar ou não. Então, a ideia, né, a tecnologia de tomada de decisão é muito parecida. Claro que no carro você vai ter um poder de processamento, um poder de computação maior do que um motezinho que você vai estar aí nas infraestruturas de acostamento, né, que são essas câmeras de monitoramento das vias. Mas é algo já que a gente vê em outros países, né, que já é realidade. Perfeito. E nós estamos falando aqui no nosso programa, o Brasil ODS, que é apresentado aqui na Rádio Brasil Atual, uma produção do Observatório do Terceiro Setor, e falando sobre inteligência artificial, né, que é um assunto que tem dominado as redes sociais e as conversas das pessoas em todas as conversas. Mas tem muita gente ainda que não tem, digamos, a clareza, o que vem a ser, a gente ouve conversando com uma pessoa ou outra, uma clareza, o que vem a ser a inteligência artificial, Rodolfo. Então, eu gostaria que você, como um professor, um pesquisador da área, pudesse explicar para esse grande público, que ainda tem alguma dúvida, o que vem a ser a chamada inteligência artificial. É a possibilidade, né, da máquina, né, tomar com base num conjunto de informações, num conjunto de dados, tomar uma decisão, né, ou gerar um conjunto de informações, que hoje a gente tem essa inteligência artificial generativa, né, que é o chat, que você, dado as perguntas, dado o conjunto de contexto, etc., ele consegue processar essas informações através desse conhecimento que ele criou com esse conjunto de informações, montar toda uma estrutura de resposta, né, gerar esse novo contexto, essa nova informação, né? Perfeito. E você falou em inteligência artificial generativa, né? Que são termos novos que estão surgindo, né? Então, acho que ainda, digamos, não estão totalmente, digamos, incorporados na linguagem no dia a dia, né? A inteligência artificial, sim, né? São duas palavras que já estão, digamos, bastante utilizadas. Agora, tem o generativo. O que vem a ser essa inteligência artificial generativa? É que gera novas informações, né? Vamos pegar, por exemplo, o chat, né? O chat, ele gera um conjunto de informações, né? Você faz uma inferência para ele, ele busca nos seus dados, né? E gera uma nova informação, né? Por exemplo, você pode pedir para o chat, falar, crie um quadrinho, né? Uma história de quadrinhos com 2 personagens, então ele vai gerar, né? O generativo vem nessa ideia dele gerar esse conjunto de informações, gerar essa revistinha, gerar esse quadrinho aí que foi solicitado, né? Então hoje você tem para imagens, você tem para vídeos, para áudios, né? Então você tem uma gama muito grande que você possa aplicar a inteligência artificial, não só para a tomada de decisão, mas para gerar novas informações.
Perfeito, ou seja, não só a inteligência artificial dá a informação, mas ela gera, digamos assim, um novo produto, né, se é que pode se dizer, né, um novo produto, que às vezes não, claro, não real, mas né, artificial, enfim, mas aquele é um produto que está sendo gerado. Vamos agora para a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. E nós temos a reportagem: confrontos no Líbano matam 28 profissionais de saúde em 24 horas. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde revelou que 28 profissionais de saúde morreram num só dia após a escalada dos confrontos no Líbano. Falando a jornalistas em Genebra, Tedros Ghebreyesus disse que muitos profissionais não se apresentaram no serviço por terem fugido das áreas onde trabalham por causa dos bombardeios. Ele ressaltou que a situação tem limitado severamente o tratamento e a continuidade dos serviços de saúde. A OMS advertiu que não poderia entregar uma grande remessa de suprimentos médicos e de tratamento ao Líbano após restrições que levaram a fechar quase por completo o aeroporto de Beirute. O conflito no Oriente Médio já deixou 42 mil mortos em Gaza, mais de 1.500 em território israelense, desde 7 de outubro do ano passado. Na Cisjordânia, o total ultrapassa 700. Ainda na faixa de Gaza, o número de desaparecidos supera 10 mil e quase 2 milhões de pessoas estão deslocadas. Ainda vivem em cativeiro pelo menos 100 reféns retirados de Israel. No Líbano, a OMS registrou mais de 1.500 mortes e acima de 1 milhão de desalojados, incluindo 350 mil pessoas vivendo em abrigos e outras 160 mil que cruzaram a fronteira para a Síria. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Ouvimos aí a Ana Paula Loureiro, né, da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, falando sobre esses confrontos no Líbano, né, que já mataram 28 profissionais de saúde em 24 horas. Isso no momento que ela fez a matéria, porque com certeza deve ter aumentado, porque a guerra lá está numa velocidade além do esperado, digamos, para uma guerra, né? Rodolfo, você tem notícia se a inteligência artificial tem atuado nessa guerra de uma forma bastante exacerbada para estar, digamos assim, esse avanço tão rápido nesses combates que acontecem em solo do Líbano? Então, a inteligência artificial ela pode atuar, né, na questão de antimíssil, antibomba, né, para fazer essa questão de verificar o que está vindo na direção, fazer previsão de possibilidade de ataque, né? Então, é uma gama que pode ser utilizada, né, para os dois lados da moeda, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, com certeza, a IA vai estar sendo utilizado, né, com relação a mísseis balísticos, verificação de rota, né, esses drones, né, com processo de trajetória automática, né, que não precisa de piloto, o próprio dispositivo vai lá, solta a bomba e toma a decisão de qual rota até chegar ao destino, né, essa questão de processamento de imagem, né, de antimíssil, etc. Então, com certeza, né, ela está sendo utilizada. Perfeito. A explosão dos pagers e dos celulares, dos aparelhos de telefone, né, teve presença de inteligência artificial ou aí foi uma coisa mais perto da máquina em si, ou uma programação, digamos, comum, se é que pode se dizer assim? Então, isso pode estar atrelado à modificação, né, do processo de carregamento das baterias, sobrecarregamento de processamento, né, para fazer com que o dispositivo aqueça, né, igual a gente, não só esses pagers, mas a gente já viu celulares, né, de diversas máquinas, quando estiver carregando ele vai história, então pode ser alguma injeção de mensagens maliciosas que muda as configurações do dispositivo, né,
na qual naquele momento ele muda a frequência de processamento, frequência da forma de operação, e ele vem a esquentar e tomar essa ação de bomba, né? Perfeito, acho que é um bom esclarecimento que você está dando, Rodolfo, porque muitas pessoas às vezes se perguntavam, né, o que acontecia de explodir, e muitas dessas explosões aconteceram ao mesmo tempo, né? Então acho que dá para ter uma boa visão do que deve ter acontecido nesses casos desses pagers enfim, desses outros telefones que eles acabaram explodindo e matando uma série de pessoas, principalmente no Líbano, né, ligado ao Hezbollah. Vamos agora conversar com Gabriela Chabut, especialista de ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E a Gabriela hoje vai falar sobre o ODS número 9, que está relacionado ao tema do programa de hoje. Olá, Gabriela, quais as novidades que você nos traz hoje? ODS em pauta. Olá, ouvintes do Brasil ODS, meu nome é Gabriela Chabut, eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no programa de hoje a gente tratou de 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tratou, por um lado, do Objetivo 9 e, por outro lado, do Objetivo 15. Por que isso? Porque a gente falou sobre o uso da inteligência artificial para a proteção da biodiversidade, né? Isso é cada vez mais necessário, cada vez mais importante, porque o Brasil é um país que está crescendo urbanamente. Então, a gente tem aí um processo acelerado de urbanização. Então, com mais população urbana, a gente tem mais estradas interferindo aí no habitat natural desses animais e, com isso, maior necessidade de proteção desses animais. Em relação ao ODS 9, a gente tem trazido nos últimos programas como que o Brasil está em relação à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em relação ao ODS 9, a gente teve um crescimento no acesso à internet, mas ainda falta muita gente sem acesso à internet para ser incluída digitalmente, e a gente tem aí menos indicadores do que a gente gostaria para fazer o monitoramento das metas. Mas a gente tem uma perspectiva de ampliação dos investimentos na neoindustrialização e na descarbonização. É isso que a gente está prevendo aí para os próximos 3 anos, no âmbito federal. Em relação ao ODS 15, a gente tem uma situação em que a gente está numa situação muito grave, né, que é a situação das queimadas, que afeta aí a biodiversidade. Então é preciso ampliar os investimentos na proteção e recuperação da biodiversidade e no combate ao desmatamento e aos incêndios, né? Isso já está priorizado no Plano Plurianual de 2024-2027 no âmbito federal. Eu queria trazer para vocês como notícia de que a gente vai ter aí o Brasil, não sei se vocês sabem, é o país mais biodiverso do mundo. Ele possui 15% de toda a biodiversidade do planeta. E ele vai participar das discussões da 16ª Conferência da Biodiversidade da ONU, que começa daqui a 2 semanas em Cali, na Colômbia. E é importantíssima a participação do Brasil por conta dessa situação das queimadas e por conta da situação da importância da biodiversidade. Na última COP da biodiversidade, em 2022, foi firmado um acordo que visa proteger 30% das áreas terrestres e marinhas até 2030. Isso vai exigir aí muitos investimentos, então vamos prestar atenção nas próximas semanas como vai ficar a participação do Brasil nessa conferência. Muito obrigada e até semana que vem. Essa foi a Gabriela Chabut, a nossa colunista, especialista em ODS, né, sempre trazendo boas informações muito importantes a respeito desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que faz parte dessa agenda da ONU, né, do 2030, né, que é importantíssima e que todos os países deveriam estar engajados, e o Brasil está engajado, digamos que agora retoma, digamos, um engajamento maior, né? O Brasil teve alguns anos aí, uns 4 anos atrás, né, 5 anos atrás, que passou um período que não estava muito nem aí para a hora do Brasil, como popularmente as pessoas falam, né? E aí, na verdade, seria a hora do planeta, né? Porque é importantíssimo você ter esse desenvolvimento de uma forma sustentável. Eu tenho aqui uma outra informação que é muito importante. A pesquisa do Ipsos, que mede a percepção da população com relação à inteligência artificial no dia a dia, revela que 50% dos brasileiros acreditam que a inteligência artificial substituirá o trabalho nos próximos anos. Rodolfo,
Esse medo que a boa parte da população tem com relação à inteligência artificial é justificado ou é um medo ainda um pouco infundado, porque se trata de uma nova tecnologia que está começando a ser implementada e isso causa, digamos, um certo pavor em quem ainda não entendeu realmente qual o papel da inteligência artificial no dia a dia de todo mundo? Então, a inteligência, ela vem, igual vem sendo falado, como um auxílio, né? Como uma ferramenta que vai auxiliar, né, o ser humano a realizar a sua tarefa, a realizar uma ação, né? Então, ela vem mais como uma ferramenta de auxílio do que uma ferramenta de substituição, né? Igual a gente vê a parte da área médica, que auxilia o médico na verificação de uma doença, na verificação de um tumor, né? A gente vê na parte, né, de sustentabilidade, né? Trazer melhor rota, evitar que os carros fiquem parados em congestionamentos, né? Então, fazer toda uma questão de otimização de mobilidade do cidadão dentro de uma cidade. Tá? Então ele vem realmente com uma ferramenta de auxílio, mas dado às vezes o desconhecimento, né, ou o conjunto de informações que são gerados, né, traz um pouco de preocupação à população, né, mas essas ferramentas vêm como um auxílio, não como um meio de substituição. Que cenário que você projeta para o futuro com relação a essa relação das pessoas, da população, com relação à inteligência artificial? Acho que muitas vezes ela está presente no nosso dia a dia e as pessoas nem percebem, né? Se você puder até dar alguns exemplos e mostrar que a inteligência artificial ela já está aí, as pessoas se utilizam, acham bom até essa utilização, mas não se dão conta que isso é inteligência artificial. E às vezes parece que é aquela coisa, não, isso é um demônio que vai vir aqui para acabar com os empregos, acabar com tudo e tirar o espaço do ser humano. Então, acho que às vezes a gente precisa até esclarecer. Você podia fazer isso, Rodolfo? Então, hoje, né, a gente já convive com a inteligência mais, vamos dizer, imersivo, né, na qual a gente já tem o chat que muitas pessoas, né, adolescentes, já utilizam aí. A gente já tem um conjunto de tomadas de decisões, otimização, que são com base na IA, né? Então, hoje, essa computação, vamos pôr assim, computação ubíqua, né? Computação que está em todos os lugares, mas a gente, como a gente já está imersivo, a gente não percebe, né, com relação, né, essa questão de detecção de algum evento. Então, a maioria das cidades já tem essas câmeras que conseguem fazer reconhecimento facial, né, de quem está trafegando no centro da cidade, para ver se é uma pessoa ou se é alguém que já fez algum crime, né, com relação à condição das vias, né? Se o carro que está trafegando é um carro ativo, se é um carro clonado. Então isso é possível fazer, né? Fazer esse processamento dessas imagens, né? Então, indiretamente, a gente já está imersivo dentro de toda essa inteligência. A gente já gera nossas informações, igual a gente usa o Waze, a gente usa o Maps para gerar as nossas rotas, né, para fazer o uso aí da melhor modo da gente sair de um ponto A para um ponto B, né? A gente usa IA também para fazer perfil de consumo, né? Então você começa a clicar na viagem para Florianópolis, viagem para Ubatuba, a inteligência já gera um perfil seu falando que você gosta de praia e começa a trazer mais informações de praia para você, né? Então a gente já está imbuído dentro desse ambiente tecnológico. A gente só não percebe. Exatamente, eu acho que as pessoas não percebem, né? Às vezes tem alguns comentários que a gente acaba ouvindo, né, Rodolfo? Por exemplo, o pessoal mais jovem, né?
que as pessoas perguntam para as pessoas que têm um pouco mais de estrada, né, como o meu caso, nossa, como é que vocês faziam antes que não existia o Waze, não existia Google Maps, quando precisava viajar, quando precisava ir... Olha, a gente tinha o famoso guia, né, o guia, aquele livrinho que tinha aquelas páginas, e funcionava muito bem, né, diga-se de passagem. Com certeza o Waze agora funciona melhor, né? Tem às vezes um delay, né? Que às vezes você fala, ih, passou aquela rua, né? Você tem que, né? Você acaba não percebendo que às vezes é um problema que precisa, digamos assim, apurar digamos, a tecnologia para poder, digamos, ela funcionar mais. Mas a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, às vezes as pessoas não percebem, né? Acho que você deu bons exemplos, né? E no caso esse do Waze, do Google Maps, esses aplicativos aí que indicam as rotas, os caminhos, os melhores caminhos para fugir de congestionamento, né? Acho que, na verdade, ainda precisa, digamos, avançar um pouco na forma como ele se comunica, né? Porque, às vezes, ele lê, por exemplo, os carros estacionados na rua como congestionamento, né? E, na verdade, a rua não está congestionada. Mas, enfim, eu acho que ele já está no nosso dia a dia e as pessoas ainda não percebem. Tá? Temos aqui um dado também importante, que é sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, né, de 24 e 28, que prevê um investimento de 23 bilhões de reais em 4 anos. O objetivo é transformar o Brasil em referência mundial em inovação e eficiência no uso da inteligência artificial. E eu pergunto, Rodolfo, além do investimento, que políticas públicas seriam necessárias para desenvolver a contento a inteligência artificial no Brasil ainda mais? Porque, de uma certa forma, a inteligência artificial é um instrumento, né? Até retomando a nossa conversa no bloco anterior, né? As pessoas às vezes ficam meio temerosas com relação à inteligência artificial. É um instrumento, né? Como, se a gente for ver historicamente, as pessoas ficavam, digamos, preocupadas com a invenção do avião, antes do avião, com a invenção da locomotiva, enfim, né? Esse é um processo que, historicamente, a gente já tem acompanhado na história da humanidade. Mas, enfim, que políticas públicas seriam necessárias para desenvolver melhor a inteligência artificial no Brasil? Eu acho que precisa de normativas, né? Eu sei que criar normas não é muito bom, mas precisa de normativas exatamente igual eu falei. A tecnologia ela pode usar tanto para um lado quanto para o outro. Então, essas normativas vêm com a necessidade de evitar que pessoas utilizem essa ferramenta para fazer algum mau uso dessa inteligência, né, para criar fake news, criar personagens, se passar para uma outra pessoa, porque hoje você consegue pegar o rosto de uma pessoa e colocar ela em outra, você consegue modular a sua voz como se fosse de outra pessoa, né? Criar números de notícias falsas e assim por diante. Então, precisa de normativas exatamente para regular o uso correto dela, não só essas normativas, mas fazer com que a população, de forma em geral, tenha conhecimento mais profundo sobre como ela funciona, né, para exatamente tirar esse medo, tá? E também, né, preparar a população para essa nova fase, que pessoas podem usar uma ferramenta que vai auxiliar a medicina, que vai auxiliar a mobilidade, que vai usar e vai otimizar o cotidiano da pessoa. Mas vai ter pessoas que vai usar essa mesma tecnologia que está otimizando a vida da pessoa para estelionato, para enganar, né, para causar algum mal para a pessoa. Como acontece com qualquer tecnologia, né? Como a gente já tem verificado já há um bom tempo, né? Que tudo que está aí, né? Você pode usar para o bem e para o mal, né? Uma faca, você prepara o seu alimento e ela também pode atacar, ser um instrumento de ataque para outras pessoas, né? Enfim, como boa parte dos instrumentos que estão aí. E, Rodolfo, você acredita que o Brasil pode se tornar uma referência mundial em inovação da inteligência
artificial? Nossos estudos apontam para isso, ou o Brasil ainda precisa, digamos, investir mais, né, na pesquisa, na ciência, para nós termos, digamos, chegar a esse patamar de ser referência mundial em inovação de inteligência artificial? Eu vou colocar duas falas aqui, que eu acho que é uma nessa linha que realmente precisa de investimento em pesquisa, investimento em recurso, investimento, igual eu falei, em educação, em treinamento da pessoa, né? Então essa questão de termos mais recursos para montar uma infraestrutura, né, capaz de atender toda a demanda, que tem bastante demanda, né? Então, um lado é realmente ter condições, né, de infraestrutura e financiamento para seguir com as pesquisas, com o avanço das pesquisas. Se a gente for pensar do lado humano, a gente tem muito pesquisadores de impacto, a gente tem uma mão de obra, né, pensando nos pesquisadores, né, que são aí impactos lá fora, né? Então, e tem pesquisadores por essa falta de investimento, né, essa falta de uma infraestrutura, que estão saindo daqui para fora, que são pesquisadores, né, de alto impacto. Então, eu enxergo que se a gente olhar para a pessoa, para os pesquisadores, para os grupos de pesquisa, o Brasil é muito forte, né? O que falta realmente esse incentivo pode vir do governo, pode vir de próprias empresas, né, de se aproximar mais desses grupos, né, de excelência, né, que a gente tem para fomentar esse avanço. Perfeito. O caminho está dado aí, né? Agora a questão de investir em políticas públicas que permitam isso. Chegou o momento de nós divulgarmos a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete pelo Instagram. Cada semana nós colocamos uma questão. Os nossos seguidores, as nossas seguidoras, podem votar nessa enquete, além de poder fazer perguntas que nós reproduzimos aqui para os nossos e as nossas entrevistadas, né? No caso, hoje, nós fizemos a seguinte questão. Sempre essas questões são vinculadas ao tema do programa. Nós perguntamos: a inteligência artificial vai provocar o desemprego no país? E olha só, Rodolfo, como é que está a nossa enquete. As pessoas ainda estão bastante temerosas. A gente já abordou isso aqui no programa e elas estão bastante temerosas. 63% das pessoas disseram que sim, que elas estão preocupadas e acham que a inteligência artificial pode causar desemprego no país, tá? 37% disseram que não, né? Mas, enfim, né, a maioria das pessoas que se manifestaram nessa nossa enquete tem essa preocupação do desemprego, né? Com certeza, né, eu acho que até o Rodolfo pode desenvolver isso, ao surgir outras tecnologias que hoje são utilizadas no nosso dia a dia, algumas profissões foram acabando, né? Hoje ninguém fala mais da profissão de cocheiro, tá? Cocheiro praticamente não existe mais, né? E claro, há 200 anos atrás isso era necessário para as carruagens, né? Você tinha, né, cuidar dos animais, porque era a tração animal que fazia o transporte, né? Com a motorização, né, dos carros a motor, acabou. Então, foi uma profissão que acabou. E por aí vai, né? Uma série de profissões que existiam, né, não existem mais. Por quê? Porque não existe mais aquela função. A pessoa vai entrar por função. Além, como eu disse, né, da enquete que nós fazemos, nós abrimos espaço para as perguntas. E no dia de hoje nós tivemos duas questões. Uma que foi enviada pela Ana Paula e outra pelo Marcos Paulo. Antecipadamente, agradeço tanto a Ana como o Marcos o envio das perguntas aqui para o nosso programa, que eu vou repassar agora para o Rodolfo. Rodolfo, a pergunta que a Ana Paula fez para você é a seguinte: devemos ter medo da inteligência artificial? Não, né? Não, porque ela está vindo, né, como uma ferramenta de auxílio, como uma ferramenta de suporte, né? Então não precisamos temê-la, né, com relação ao futuro.
Né? Só um adendo, né? Que da mesma forma que algumas serviços foram acabando, novos foram surgindo, né? Então, vai vir novas profissões, novas demandas aí com relação à tecnologia, né? Às vezes, essas novas profissões vão ser até menos, às vezes, trabalhosas, exatamente porque você tem uma tecnologia que vai te auxiliar. Ou ganha um destaque especial, como hoje em dia, influencer, né? Quem diria, 10 anos atrás, não sei tão longe, 10 anos atrás, que hoje nós teríamos uma nova profissão chamada influencer, que domina, digamos, a cena aí, até da política brasileira, né? Aí a gente vê os últimos exemplos que aconteceram na nossa história. E a outra pergunta que eu tenho, Rodolfo, é do Marcos Paulo, que ele pergunta o seguinte: podemos confiar em laudos médicos emitidos por inteligência artificial? A preocupação dele aí é bastante, digamos, especial, né? Porque aí mexe diretamente com a vida das pessoas ou com a morte delas, né? Sim, sim. Normalmente, né, vai vir também com uma visão do especialista, né? Mesmo que a inteligência solte algum resultado, isso é passado para um especialista. Por isso que a ferramenta é só um auxílio. Isso vai ser passado para o médico vai ter na mão a ressonância, né? Então ele vai poder verificar se realmente aquilo que está sendo passado para o médico, passado para ele, é algo verdadeiro ou não. Tá? Então também vai estar sempre embasado com especialista. Perfeito, isso é importante, né? Acho que essa sua resposta para o Marcos Paulo, que não significa que a inteligência artificial ela vai pura e simplesmente dar a resposta final, né? Sempre tem que ter a voz de um médico que vai analisar esses dados todos, né? Acho que é aí que está a importância, né, Rodolfo? Isso. Né? Não só na parte da medicina, esses carros autônomos, né? Todo carro autônomo, ele tem a parte de, caso dê algum problema, o motorista assumir o carro. Né? Então ele não é totalmente assim Independente, a vontade dele. A mesma coisa aos demais. Igual quando você, um exemplo agora que todo mundo está usando o chat. Quando você faz uma pergunta para o chat, quando você faz alguma requisição, você vai lá e lê o que ele te deu. Se você achar que é pertinente, você absorve, mas muitas vezes você vai falar, pô, eu acho que daqui não está certo. Então você, como especialista do que está sendo esperado, sabe medir se realmente é algo que vai agregar ou ele simplesmente viajou, né? Que ele também, dada a forma que é construída essa inteligência, ele pode desviar do caminho. Perfeito, aí você levantou uma questão importantíssima e até eu, como jornalista, digo para as pessoas que utilizam os chats, né, os chats para fazer questões e perguntas, façam como como jornalistas fazem ao receberem uma informação. Chequem a informação. Não acreditem na primeira informação que você recebe. Procure checar para comprovar. Eu mesmo uso a inteligência artificial porque é um instrumento, né? Na verdade, ela é um instrumento e você pode se utilizar dela e até deve, porque ela ajuda no seu trabalho no dia a dia. Mas ao receber a informação, use essa máxima do jornalismo. Cheque a informação. Não a compre como se fosse a voz da verdade. Tem que checar. Checou, viu o que segue adiante. Eu mesmo recebi certas informações que eu falei, opa, aqui, umas eu já sabia, isso aí está errado, eu descartei automaticamente, e outras eu falei, não, vou checar, que é o papel do jornalista, que isso não só o jornalista, mas todo mundo aqui para frente, ao utilizar a inteligência artificial, quando pede alguma informação, faça isso, vá checar, que aí você tem a grande possibilidade de corrigir os erros e não ser enganado por essas informações falsas. Tá? Faço um convite aqui também a todos e a todas que nos sigam nas redes sociais, que façam as suas perguntas, que votem nas nossas enquetes no Instagram, tá? E querendo mais informações sobre o Observatório, convido que visite o nosso site, observatório3setor.org.br.
E as redes sociais também, Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral, isso é importantíssimo. A hora que você for colocar o nosso endereço, o nosso nome, sempre colocar o 3 em numeral. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Lucas Neves, direto da redação, tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. Estudo mapeia oportunidades de desenvolvimento institucional para OSCs. 54% dos brasileiros acreditam que saúde mental é o principal problema de saúde no país. Instituto Família Barrichello passará a atuar em projetos de combate à fome. Em debate promovido pela FAPESP, especialistas avaliam financiamento para startups. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir estas ou outras notícias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre os destaques da semana no site do Observatório. Rodolfo, a nossa legislação contempla o uso da inteligência artificial de maneira satisfatória, ou ela precisaria ser reformada, precisaria ser atualizada para essa nova realidade que nós estamos vivendo? Ela tem que ser reformulada, né, exatamente, porque essa ferramenta, embora seja, por seu lado, muito benéfica, mas no lado negativo, ela também pode impactar muito, né? Igual eu falei, você pode criar uma imagem, criar um rosto, criar uma voz, ou se passar por alguém, né? Então, isso traz um prejuízo e problemas de identificação, de realmente verificar se a pessoa ou não, se aquela informação é verdadeira ou não. Então, a gente vai ser impactado com novas normas, né? Igual um exemplo simples, vamos pegar o carro autônomo. Quem toma a decisão é a inteligência. Você tem uma criança e uma idosa, né? E você só tem 2 vias, qual que é a decisão do carro? Você tem a questão, você está no trânsito, houve um acidente, houve uma batida, quem está errado? Você ou o carro autônomo, você que estava pilotando. A gente pega uma imagem, essa imagem realmente é da pessoa, essa imagem foi criada por uma inteligência, essa imagem realmente é a pessoa, né? Então, você tem novas questões, né, de cunho não só moral, mas de cunho legislativo, né, para ser cuidado. Um exemplo, né, questão de imagens de pedofilia. Essa imagem é realmente da criança ou alguém que pegou uma imagem aberta no Facebook, usou uma inteligência e criou todo um vídeo, né? A gente vê inúmeros casos hoje, acho que no começo do ano teve, de criação de imagens com caras, né, de alunos que não eram, né? Realmente acabou assim, trouxe um prejuízo muito grande para esses estudantes. Então a gente tem que pensar, né, infelizmente, nesse parte ter leis, né, e normativas que regulam o uso da IA, exatamente para evitar o seu uso negativo. Perfeito. Você citou a questão dos alunos, né? Eu sei que você é professor, né? E não tem como não falar sobre o uso da inteligência artificial na educação. Você, como professor, como é que você vê essa utilização dentro da sala de aula? A inteligência artificial, ela já está sendo utilizada dentro da sala de aula ou ainda ela está engatinhando na utilização? Não, você tem alguns trabalhos para melhorar a questão do ensino, né? Melhorar a forma de como o professor pode ministrar suas aulas, né? Você pode também gerar aulas de reforço com essa inteligência, etc., né? Mas a gente tem que tomar um cuidado
né, com relação ao uso de substituir o conhecimento. Não é exatamente que essa inteligência mal treinada pode gerar um conhecimento errado. Né? Aí um professor que já tem uma experiência pode suprir isso. Outra coisa com relação a esse tipo de inteligência é a gente estar muito imersivo e deixar de ter as nossas características de humanidade. Humanidade no sentido da gente ter realmente a parte de contato, de interação humana, né? Então isso é importante. Sim, a inteligência pode ser utilizada para melhorar, né, a questão de aprendizado. Vamos pegar um exemplo simples que foi usado para os dois lados. Um aplicativinho, um joguinho chamado Pokémon Go, é muito famoso. Ele era um jogo tranquilo, mas ele foi usado para muitos autistas conseguir sair de casa. Uma coisa simples que permitiu que quem não conseguiria sair de casa, olhando para uma tela, procurando animais, né, os Pokémon, né, trazer um ganho. Você tem vários joguinhos educativos que melhoram demais o aprendizado da matemática, o aprendizado de outras línguas. Agora, tem uma questão, como todo professor, né, a gente pede, às vezes, para os alunos alguns trabalhos, né, porque, claro, faz parte do processo de desenvolvimento didático, pedagógico, que o aluno exerça, né, não fica só recebendo o conteúdo, mas também ele passa a produzir um conteúdo a partir do conhecimento recebido e do trabalho dele analisar aquilo que ele recebeu. Agora, com a inteligência artificial, você dá os comandos, você sabendo dar muito bem os comandos, ela faz um trabalho para você. Né? Ela faz um trabalho para você e, digamos que ainda acaba não cumprindo efetivamente o que o professor pediria, né, para que o aluno se desenvolvesse. Como é que você vê essa aplicação? A falta instrumental, por exemplo, do professor. Quando é plágio, o professor nós já tínhamos o instrumental para você detectar o plágio tranquilamente. Né? Você lançava 2, 3 palavras, você via um texto que está muito bem escrito, você percebe às vezes que naquele estágio aquele aluno não teria condições de produzir um texto naquele nível, né? E você às vezes joga e você facilmente acha que aquele texto foi feito na base do Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, com a inteligência artificial, digamos que a dificuldade é muito maior você saber. Precisaria desenvolver uma tecnologia para detectar esse tipo de atuação, digamos, do alunado, ou o alunado precisa se conscientizar, né, as duas coisas, se conscientizar que esse não é o caminho para ser utilizado, essa forma negativa de você utilizar a inteligência artificial? Eu acho que seria ambos, mas eu colocaria mais um terceiro, né? O aluno tem que ver que se ele só usar o chat, só usar a IA, ele vai ser um cara que sabe perguntar, e não um cara que sabe responder, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Com relação a se a pessoa começa a usar muito, hoje você tem ferramentas igual o plágio que pega porque você tem um padrão de escrita que não é humanizado, né? Então você tem ferramentas que podem ser utilizadas para ver se isso foi usado por um chat ou não, né? E a terceira, que eu acho que o que vai acabar se tornando em vez da gente ter esse mecanismo de trabalho com relação a listas, com relação à parte conceitual, isso vai ter que ser mudado para algo com relação ao aprendizado por problema, que aí a pessoa realmente tem que ter o conhecimento, saber entender o problema, para achar e saber como vai questionar. Porque se a pessoa não conhecer correto o problema, não saber a teoria que envolve por trás do problema, ele não vai conseguir sanar, né, nem com a IA. Então, claro, hoje, igual eu falei, a IA é jogada para os dois lados. Da mesma forma que você tem um chat que vai gerar os textos, você tem ferramentas que vai falar, isso foi gerado pela IA.
Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Rodolfo Hipólito Meneghetti, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. E também no site do Observatório, observatório3setor.org.br. No todos os casos, o 3 sempre em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.